E aí, intensos? Vocês já quiseram ser menos intensos? Vocês já acharam que é errado ser intenso demais? Já lutaram muito com relação a isso? Continuam lutando? Querendo cortar partes de vocês, às vezes, para dizer, ai, por que eu sinto tanto? Isso me atrapalha na vida, não consigo ser tão racional quanto eu queria. E às vezes, quando eu quero, daí, né, ser racional, parece que eu corto totalmente toda a possibilidade de sentir e depois isso vira um problema também. Tá aí uma receita que eu quero compartilhar com vocês. A intensidade é uma coisa que quanto mais a gente luta contra ela, maior ela fica. Eu aprendi na minha vida profissional, trabalhando com superdotados, que são pessoas extremamente intensas, e na minha história pessoal, sendo eu uma pessoa muito intensa também, que o único jeito da gente conseguir lidar com isso sem ser um problema é se a gente para de lutar, se a gente faz amizade com esse jeito dentro da gente. Porque se a gente puder fazer amizade com a nossa intensidade, a gente vai aprender a conhecer ela. Se a gente aprende a conhecer a intensidade, a gente pode dizer para o outro quando que a gente está muito intenso. A gente pode dizer para o outro quando a gente precisa se recolher para entender, no meio de todo esse mundaréu de coisa que está dentro da gente, o que é importante levar para o outro lado e o que é importante eu lidar sozinho. O que é importante eu comunicar e o que é importante eu tentar achar um meio de expressar para mim mesmo, para eu me autorregular, né? O que é importante dentro disso para eu focar e dar vazão e querer resolver e o que não está no meu controle? O que é importante de eu precisar simplesmente, às vezes, olhar para aquilo e dizer, tá, vai ficar desse jeito e é o que dá, é o que deu até agora, né? O que eu pude fazer com isso até agora é isso. E às vezes tudo que a gente precisa, né, quando a gente é muito intenso, é se recolher para digerir a intensidade. Porque às vezes a gente quer resolver na hora e aí a gente põe impulsividade no meio da intensidade e aí acabou tudo, né? Quando uma pessoa é muito intensa, ela tem que aprender a lidar com a própria pressa em comunicar e ser quem ela é. Porque às vezes os níveis de consciência que a gente tem sobre a gente, eles vão caindo aos poucos, né? As fichas vão caindo aos poucos. E a gente precisa, às vezes, tentar conhecer esse negócio dentro para poder dizer para o outro, olha, agora eu não consigo falar disso, agora eu preciso entender melhor. Daqui a pouco a gente conversa. E quem é muito intenso tem que cuidar também, sabe com o quê? Com o fato de, às vezes, levar a vida de uma maneira muito pesada, onde não precisa. Às vezes é aquela pessoa que fica querendo cavocar demais e muito a fundo em coisas que... Gente, tem coisa que a gente só tem que entregar. Entregar para o futuro, entregar para a vida, né? E aí nisso a gente então aprendeu já que a gente muitas vezes tem que fazer amizade com a intensidade, tem que aprender a hora de se recolher para se organizar. E aí agora, né, além de tudo isso, essa dinâmica de poder muitas vezes conhecer isso, para saber o momento certo de entregar e o momento certo de não ficar no masoquismo e de aprender a sentir prazer na vida também, porque às vezes o intenso ele só vive o lado ruim, né? Ele tá sentindo tanto tudo do mundo que às vezes ele quer olhar só pro que tem de ruim e ele esquece de viver o prazer da vida. Ele esquece de pulsar naquilo que faz ele se sentir vivo, ele esquece de pulsar no que é gostoso. E aí é o problema, né? Porque aí degringola tudo. Então, muitas vezes, quando o intenso tá na vida, ele precisa aprender a esperar, a digerir, a pausar, né? E a se autorregular, porque quanto mais ele entender como isso acontece dentro dele, mais fácil vai ficar de viver e menos ele vai ter que lutar, porque senão, quando a gente quer lutar contra a intensidade, a gente tá duas vezes intenso. A gente tá intenso por simplesmente ser e intenso porque a gente tá tentando não ser, né? E aí isso faz com que forças contrárias não trabalhem bem. Então o processo é de acolher. Não é feio ser assim. A gente só precisa entender como ser assim e ficar bem sendo assim. E vai ficar tudo certo. Pode ter certeza. Tá bom? Celebra a tua intensidade.
Ela é ao mesmo tempo uma carga, mas ela também é um grande dom. E a gente poder pulsar, né, como diz tanto Lowen, viver a vida com intensidade é um sinal de um corpo que pulsa, um corpo que tá saudável nisso. Ele só precisa cuidar para não pender para esse lado de pulsar só na parte ruim da vida. Tem que lembrar de pulsar no prazer, tem que lembrar de fazer coisas por si, tem que lembrar de se separar um pouco desse mundo que invade tudo o tempo inteiro e faz você sentir tudo de todo mundo, né? Então, aprende a respirar e se conectar com você. Aprende a descobrir o teu jeito e o que é importante para você. E aí você vai conseguir comunicar isso para todo mundo. Beijo!